TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao ICMS da cidade imperial. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda que Petrópolis adote providências para garantir a segurança e a estrutura durante a Bauernfest. O governador Cláudio Castro propõe um plano de transição energética para o Rio de Janeiro. E essa é a última semana para a solicitação do saque FGTS Calamidade em Petrópolis. O Centro Universitário Arthur Sarrep Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis estão desenvolvendo um projeto pioneiro que visa o detalhamento do mapa participativo de áreas de risco no município. E em Nova Friburgo, a Defesa Civil apresentou o plano de contingência para o período de estiagem e incêndios florestais. O diálogo com o objetivo de acompanhar a situação financeira e também os impactos para a população. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais que você conhece, Facebook, YouTube e o nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano, e TV Correio da Manhã, onde você tem ali os destaques, as principais informações sobre a nossa região de cobertura. A gente começa a edição de hoje trazendo aí um alerta para a população, na verdade, um aviso. Aqui na cidade, mais de 15 mil trabalhadores das áreas atingidas pelas chuvas em março deste ano fizeram a solicitação do saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Calamidade, com um saldo aí de liberação de pouco mais de 57 milhões de reais. A solicitação ela teve início no mês de abril e tem um prazo para se encerrar agora, sexta-feira, dia 21, é o prazo final para os moradores. O saque calamidade permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220 de cada conta de titularidade no FGTS, limitado ao saldo disponível por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave, em caso de desastre natural, como por exemplo, alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas, e que tenham atingido a casa, a residência, após a declaração oficial da Defesa Civil do município. O saque pode ser liberado para cada evento caracterizado como desastre natural, respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro. No nosso site Correio Petropolitano e tvc16.com, você tem acesso também a como realizar o saque, ou seja, o passo a passo para você realizar esse procedimento. Caso você não consiga fazer isso pelo aplicativo FGTS, está disponível para Android, para iOS, você pode fazer essa solicitação também na Caixa Econômica Federal. Mas são necessários alguns documentos, então por isso não deixe de acessar o nosso site tvc16.com ou então Correio Petropolitano para você ter acesso a essa documentação que é necessária e também se você tiver aí a disponibilidade mais interatividade com o celular, você consegue também fazer essa solicitação pelo aplicativo oficial FGTS. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira e da segunda promotorias de justiça de tutela coletiva do Núcleo Petrópolis, expediu na última segunda-feira uma recomendação para que a cidade apresente medidas que garantam o perfeito funcionamento da festa do colono alemão, ou seja, da Bauernfest, que vai começar na próxima sexta-feira. Deverão ser adotadas as seguintes providências pela Prefeitura de Petrópolis. No prazo de 48 horas,
a apresentação do plano de contingência da Bauerfest atualizado para 2024, as aprovações do Corpo de Bombeiros, parte médica e de prevenção, e da Polícia Militar, os documentos de nada opor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTRANS, da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil e o número do efetivo operacional dos órgãos da Prefeitura, que não poderá ser inferior ao do plano de contingência da Bauerfest no ano de 2023. A CPTRANS deve apresentar também, dentro do prazo de 48 horas, o plano de mobilidade a ser adotado na festa e o reforço operacional que será adotado para o evento, devendo ser mantido, no mínimo, uma estrutura com 11 agentes de trânsito, 23 auxiliares de trânsito, 25 rádios comunicadores, 2 viaturas e 4 motos. Ao comando do 15º Grupamento Bombeiro Militar de Petrópolis, as promotorias de justiça de tutela coletiva do Núcleo Petrópolis recomendam que em 48 horas seja apresentado o plano de contingência do Corpo de Bombeiros e que seja encaminhada a discriminação do efetivo e cronograma de vistorias antes e durante o evento, para acompanhamento das instalações de gás e das instalações elétricas e mecânicas. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis justamente sobre essas medidas, essas recomendações, e se a Prefeitura vai, então, realizar essas medidas que foram explícitas aí na reportagem pelo MPRJ. No entanto, até o início aqui do Correio Petropolitano Debate, até o fechamento do jornal de hoje, nós não obtivemos retorno por parte da Prefeitura de Petrópolis. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre uma questão importante, que é a prevenção. O Centro Universitário Arthur Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase, está desenvolvendo um projeto que visa o detalhamento do mapa participativo de áreas de risco do município. A ideia é envolver em unidades de saúde da família, as USFs, geridas pela faculdade, e as comunidades para mapear casos específicos de acamados, pessoas com dificuldades de locomoção e outras especificidades, e indicar ali também a necessidade de ações adicionais para a remoção das pessoas em casos de condições, sejam meteorológicas ou geológicas, que exijam a saída das casas de forma emergencial. E isso é completamente importante, porque quando a gente tem um plano municipal que aponta ali todas as áreas de fato que estão hoje em risco, você vai tratar essas áreas mais especificamente com uma atenção maior. Isso já é um nítido, o mapeamento é justamente para isso. Ou então, para indicar locais que precisam ali de uma forma mais ágil de intervenções, de muro de contenção, de cortina atirantada e por aí vai. Mas além disso, é entender esse outro lado de pessoas que moram naquela região. Não apenas porque, vamos instalar a sirene, perfeito. É um ponto importante para que a população tenha ciência do que está acontecendo naquela localidade de risco. Mas não é o suficiente, tendo em vista que se isso acontece, por exemplo, 2 horas da manhã, você tem ali um período de chuva muito forte, que a gente começa aqui em Petrópolis entre outubro e se estende até março, por exemplo. 2 horas da manhã, está escuro, a chuva muito forte, ventos, na maioria dos casos a gente sabe, uma árvore cai, um galho da árvore cai, atinge a fiação, interrupção no serviço de energia elétrica. E aí você não tem iluminação na rua e nem em casa. Aí imagine, no meio da chuva, sem iluminação, a própria chuva já dificulta ali a visibilidade, e morando numa área de risco. Como que, por exemplo, um idoso vai conseguir sair de casa? Como que uma pessoa que tem ali algum tipo de deficiência vai conseguir sair de casa? E além disso, a gente pode colocar nessa pauta aqui também, trazendo a questão da acessibilidade, como que hoje
a Defesa Civil emite os alertas, por exemplo, para a população que tem alguma deficiência sonora, audiovisual, visual, porque se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência sonora, obviamente a gente sabe que em alguns casos, pelo menos na maioria deles, essas pessoas têm o apoio ali da família que cuidam. Mas é necessário também levar em consideração que essas pessoas podem, em algum momento do dia, estarem sozinhas. E se for, por exemplo, o sistema pelas sirenes, uma pessoa que hoje tem deficiência sonora, por exemplo, se ela estiver dentro de casa, numa região de área de risco, ela não vai ter ciência disso. Além disso, as pessoas com deficiência visual, por exemplo, a mesma coisa. Como que uma pessoa que é deficiente visual vai sair de casa sozinha? Vai procurar um ponto de apoio sozinha se isso acontecer? Porque questões de emergência, elas não são justamente previstas. Então, que seja num momento atípico. Por exemplo, o cuidador vai na padaria comprar um pão, acontece nesse meio período alguma emergência. Como que essa pessoa sai de casa? Como que essa pessoa busca ajuda? São questões importantes a serem debatidas. Qual é o papel da Defesa Civil também para orientar essa população nos casos de emergência? E, repetindo aqui as questões, se está de noite, não tem iluminação, energia, como que a pessoa vai procurar o ponto de apoio, a rota mais rápida? São questões aí necessárias. E esse levantamento, esse mapeamento, ele é fundamental, justamente para que, em parceria aí com a universidade, a prefeitura pegue esse relatório, esse mapeamento e veja, olha, localidade precisa de um apoio mais emergente, a localidade que tem uma equipe preparada, então as coisas estão fluindo da forma correta, como deve acontecer, ou muito pelo contrário. Olha, precisamos melhorar esses investimentos ou então auxiliar de alguma outra forma a população. Mas em meio à questão do ICMS, que a gente ainda vai discutir hoje aqui no Correio Petropolitano Debate, a própria Defesa Civil pode ser impactada por conta aí também dessa queda na arrecadação, inclusive para a elaboração do Plano Verão. Enfim, situação difícil, a gente só, infelizmente, tem que torcer para que Petrópolis, mais uma vez, não seja castigada por fortes chuvas. O período de festas juninas começou, viu? E é claro que as comidas típicas também são grandes atrativos durante esse período, mas é preciso ficar alerta, principalmente aqueles que têm alguma restrição alimentar. A gente vai acompanhar a fala da nutricionista Marcela Tamiotsu e que vai explicar um pouquinho sobre os cuidados e as orientações para o público, principalmente durante esse período e durante as festas. Então, como fazer boas escolhas, Então, para quem procura controlar o peso, por exemplo, dá preferência para o milho cozido, para os espetinhos de carnes magras, como frango, espetinho de carne bovina, mas que não tenha tanta gordura. Substituir o cachorro quente por um lanche com carne desfiada no lugar da salsicha. Procurar consumir mais raízes, batata doce, aipim cozidos e não fritos. Caldos, também são bem típicos. Então, caldo verde, por exemplo, tem um valor calórico mais baixo. Então, existem sim boas opções. Amendoim, castanha, são opções assim, bem nutritivas para o organismo também. Então, pacientes que têm alguma restrição na alimentação, como diabéticos, por exemplo, a gente orienta sempre a levar seu próprio prato para a festa, substituindo aí o açúcar, o leite condensado pelo adoçante culinário, tá? Pacientes renais, pacientes hipertensos, por exemplo, que tem que ter uma restrição de sódio, a gente orienta a evitar alimentos muito salgados, como os alimentos embutidos, por exemplo, a linguiça, a salsicha, tá? Tentar substituir nos sanduíches aí esses embutidos pela carne desfiada, por exemplo. Outra são paciente com dislipidemia, paciente com colesterol alto, Então, esse tipo de paciente precisa ter uma restrição na gordura saturada, tá? Então, sempre priorizar, assim, os alimentos que não levem gordura animal, O excesso de gordura animal, como bacon, a gordurinha da carne, pele do frango. Mas lembrando que se a pessoa não tem nenhuma restrição, por conta de alguma patologia já diagnosticada, se é pelo simples
controle de peso, não tem que ficar na paranoia, né, de ir na festa junina e comer esse tipo de alimento típico, né? Então, já que é uma vez só durante o ano, não tem problema ela sair um pouquinho da dieta, desde que seja consumido com moderação, né? Desde que não se exagere nesses alimentos mais calóricos. Pode consumir, mas um pouquinho só, um pedacinho de cada coisa para poder não exagerar no final. Se a pessoa já sabe que no local não vai ter, né, opções dessas mais saudáveis, né? O ideal é ou ela levar de casa um milho cozido, por exemplo, um amendoim, umas castanhas, um mix, né, de oleaginosas, por exemplo, um sanduíche com carne desfiada, como a gente citou, um espetinho de frango, né, que são boas opções. Ou ela não entrar na neura, né? Já que é uma vezinha só que ela vai sair da dieta, não precisa se preocupar tanto com esses tipos de alimentos, né? Basta consumir com moderação, né? Não é proibido, basta ter controle na quantidade que será ingerido. E para quem está de dieta aí, de perda de peso, por exemplo, o ideal é evitar o consumo exagerado, né? Dos alimentos mais calóricos, né? Das frituras, dos alimentos com creme de leite, leite condensado. Para quem está em dieta de ganho de peso, já é o oposto, né? Mas nem por isso esse consumo deve ser exagerado, né? Porque a gordura saturada, por exemplo, em excesso, acaba trazendo alguns danos para a saúde, assim como o excesso de açúcar, né? Então, tudo com moderação e dentro daquela prescrição feita pelo profissional, dentro daquela quantidade que o profissional prescreveu para você, tá bem? Bom, tá aí algumas dicas e orientações que foram passadas para aproveitar esse período aí, né, de festas julinas, agostinas também. A gente sabe que até agosto as festas são realizadas, mas é sempre bom ter esse cuidado, essa reflexão aí sobre o que comer e o quanto comer também, né? A gente agora vai acompanhar a fala do Felipe Castro. Ele é advogado e tem acompanhado a situação do ICMS em Petrópolis. Hoje tem uma audiência de conciliação e o Felipe ele fala justamente sobre a expectativa, né? Como que pode acontecer essa conciliação, e essa conciliação, quais são os impactos que ela pode trazer para Petrópolis e também, caso, né, a gente trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate ontem, né, que a Prefeitura entrou com mais um recurso no Supremo Tribunal Federal, caso esse recurso seja negado, quais medidas a Prefeitura ainda tem disponíveis para tentar aumentar a arrecadação do ICMS. Vamos acompanhar então a fala do Felipe Castro, advogado, que está acompanhando também o caso. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe de Castro, eu sou advogado. Venho falar um pouco sobre o pedido do município de Petrópolis ao Supremo para suspender a liminar que cassou a sentença da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Amanhã teremos um passo muito importante para o deslinde desse processo, que será uma audiência de conciliação, uma audiência especial, na verdade, para tentar trazer as partes do processo para que cheguem no consenso. E ela será realizada junto à primeira turma do STF, com o nosso excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Terão como parte da audiência, possivelmente, os municípios envolvidos em questão, a Procuradoria-Geral da República, a empresa GSELMA, que é interessada, pois ela que repassa os recursos, bem como também será chamado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência, ela vai buscar que as partes cheguem a um consenso sobre os repasses, pois está havendo muita discussão entre os municípios, pareceres da Procuradoria, suspensão de uma sentença de primeiro grau, e é de grande importância que esse assunto seja pacificado da melhor forma possível. Também é muito importante destacar que o município ele não pode depender desse tipo de repasse, a gente não pode ficar refém disso.
temos diversos mecanismos para buscar melhorar os recursos no nosso município. Medidas de austeridade impopulares, como também populares. Sabemos que estamos num período complicado, próximo à eleição, e medidas orçamentárias podem afetar diretamente nossos serviços essenciais. E há também medidas que são impopulares, pois ferem o bolso do contribuinte, como a atualização dos IPTUs da cidade, algumas medidas de execução fiscal, dentre outras que podem afetar diretamente o bolso do contribuinte. No entanto, o município também pode buscar medidas populares, como, por exemplo, parcelamentos de impostos municipais, pode também oferecer descontos para que o pagamento seja realizado. Então, um trabalho a longo prazo, com medidas importantes e pontuais, podem ser indispensáveis para que possamos regularizar as nossas finanças. O que não pode é que nós tenhamos os serviços essenciais paralisados. E para isso não há argumentos. Temos que buscar a cooperação com o Estado e com a Federação para que esse problema de austeridade fiscal seja devidamente resolvido. A gente acompanhando também essa situação, a análise também do Felipe Castro em relação a esse tema. E a gente ainda vai abordar o ICMS aqui em Petrópolis daqui a pouco, viu? A gente vai fazer um intervalo rápido, volta já já para a previsão do tempo e outros destaques aqui no Correio Petropolitano Debate. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês
abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou aquele momento da gente saber como que vai ficar o tempo e a temperatura. Afinal, o fim de semana já está quase se aproximando, né? A gente está ali já na quarta-feira, a gente já traz a previsão para amanhã. Então, enfim, vamos saber tudo isso a partir de agora. O nosso repórter, o Eric Portela, é quem vai trazer as informações para a gente ao vivo. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente e trazer essas atualizações. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica o tempo para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, antes de começar a previsão do tempo, eu vou falar de um aviso que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quarta-feira, dia 19 de junho. O aviso é de baixa umidade do ar, ele tem início no dia 20 do mesmo mês e seu grau de severidade no momento é de perigo potencial. Até então, as áreas que vão passar por esse ar mais seco, são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiânia, Brasília, Montes Claros, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, assim, apesar do alerta ainda estar em perigo potencial, que é o nível mais fraco, a população deve adotar alguns cuidados, como beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e também evitar se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia. E agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 20 de junho. E vocês já conseguem acompanhar aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens, temperatura estável e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira deve amanhecer nublada, mas ao longo do dia o nevoeiro vai sumir e só deve ficar algumas nuvens no céu, disputando espaço com o sol que também marcará presença. Os ventos serão fracos e a temperatura vai se manter estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a situação é bem parecida, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. O que muda mesmo é a temperatura, que apesar de se manter estável, vai marcar números mais altos, como mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol, poucas nuvens no céu, não chove e a temperatura também se mantém estável, marcando mínima de 16 e máxima de 29 graus. Para finalizar, em Três Rios, a cidade deve amanhecer com poucas nuvens no céu e a presença de nevoeiro também pela manhã. Durante a tarde, o sol prevalece, assim como algumas nuvens no céu. Não há possibilidade de chuva, os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 31 graus. É isso, Richard. Mais um dia sem previsão de chuva. Nós estamos chegando aí, na quinta-feira, que já é próximo do fim de semana, como você mesmo falou, e a expectativa já aumenta, para saber se vai chover ou se vai fazer sol. Tá certo, Eric. De fato, agora é aquele período de estiagem, a gente tem menos registro de chuva, a preocupação até também aí com as questões relacionadas às queimadas, nas cidades, mas tá certo, para quem vai poder aproveitar esse fim de semana, a gente vai acompanhando ao longo, então, ainda dessa quinta e sexta-feira, a previsão para os próximos dias. Eric, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá prosseguimento, Eric Portela trazendo aqui para a gente ao vivo as informações em relação à previsão do tempo, viu? A 7ª Feira de Educação e Artes de Três Rios, a FEATRE, que é promovida pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, começou nessa quarta-feira, viu? A edição deste ano vai homenagear o cartunista Ziraldo, criador do quadrinho O Menino Maluquinho, e que faleceu em abril. Com programação até o próximo domingo, dia 23, a FEATRE conta com atividades educativas voltadas para a literatura infantil,
e cultural e que são direcionadas para todos os públicos. Então aproveite, se ao longo dessa semana aí tem feira de educação e cultura em Três Rios. O governador Cláudio Castro, mudando de assunto aqui no Correio Petropolitano Debate, assinou na última terça-feira uma mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o seguinte: um projeto de lei que cria a Política Estadual de Transição Energética. O documento foi apresentado durante a abertura do Energy Summit, que é um evento global de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade, e que acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O governador formalizou também o protocolo de intenções com a Petrobras para viabilizar a implantação de um projeto piloto de energia offshore. A gente vai acompanhar a fala do governador justamente sobre esses projetos. O Rio de Janeiro, em números rápidos, ele é responsável hoje por 86% de todo o petróleo nacional. Se o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. O Rio de Janeiro também hoje é responsável por mais de 76% da produção de gás natural do Rio. O Rio é responsável por 100% da energia nuclear brasileira hoje. Também é o líder em energia solar. Provavelmente, e os estudos já estão falando isso, é o melhor local do Brasil para a implantação das eólicas offshore. E também lideramos o processo de transição energética. Além disso, o nosso petróleo do pré-sal, ele é considerado o petróleo mais verde que existe, por ter 40% a menos de carbono. O Rio de Janeiro hoje lidera de longe a ideia de transição energética. Transição para o hidrogênio verde, transição para o hidrogênio azul, que ainda é um hidrogênio caro, mas que nós acreditamos que pode ter um futuro muito importante para o Rio de Janeiro, mas também acreditamos que a Agenda 2030, que é a Agenda Verde, é a agenda que nós temos que ir buscar. E quando eu fui ano passado, junto com o Hudson, lá em Boston, lá no MIT, e nós tínhamos a ideia de trazer esse evento para cá, e parecia no começo impossível, porque nunca tinha vindo para o Brasil antes, mostra que com muito trabalho, com muita dedicação, e divulgando esse novo Rio de Janeiro, esse Rio que tem evoluído cada dia mais, a gente vai poder mostrar o Brasil, mostrar o Rio de Janeiro e poder trazer muita gente para cá que quer fazer parte desse tempo de transição energética, desse tempo de energia limpa, de energia barata, do mundo, do futuro que a gente quer ver. O Energy Summit é um evento de energia, que é a cara do Rio de Janeiro. É um evento de meio ambiente, que é a cara do Rio de Janeiro. É um evento de inovação, de tecnologia, que é a cara do Rio de Janeiro, pela quantidade de centros que nós temos aqui, de tecnológicos, centros de inovação, de universidades, de doutores, pós-doutores, presentes aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Acompanhando a fala, então, também de participantes que estavam aí no evento. A Defesa Civil de Nova Friburgo promoveu na manhã da última terça-feira uma reunião online para a apresentação do Plano Inverno 2024, o Plano de Contingência, como também é chamado PLANCON, contra estiagem e incêndios florestais. A iniciativa cumpre a legislação vigente e foi o pontapé inicial da discussão do tema. O plano de contingência apresentado na ocasião estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta às ocorrências causadas por estiagem e incêndios florestais, a fim de reduzir os danos e prejuízos e restabelecer a normalidade no menor prazo possível. O documento foi desenvolvido por meio da análise de dados estatísticos, avaliações técnicas e mapeamento de risco nas áreas identificadas com maior probabilidade de ocorrências em consequência de estiagem e incêndios florestais. Participaram da reunião o secretário municipal de Defesa Civil, Evi Gomes, o tenente do Batalhão Militar, Luciano Luiz, coordenador operacional da Defesa Civil,
além de outros representantes da pasta e de outras secretarias municipais. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Laura Paz, em Volta Redonda, que traz atualizações da região sul-fluminense. Laura, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Richard. A interdição prevista para o trecho entre Piraí e Paracambi da Serra das Araras, que estava planejada para quinta-feira passada, foi adiada para esta terça-feira, dia 18. Apenas a pista de subida sentido São Paulo será fechada das 11h30 às 1h30 para a detonação de rochas, essencial para as obras de duplicação. O adiamento ocorreu devido à necessidade de uma análise técnica mais detalhada do trecho e do volume de material rochoso a ser detonado. Novas interdições estão programadas para os dias 24 e 27 de junho, sujeita a mudanças devido às condições climáticas. As obras de revitalização da Serra das Araras devem durar pelo menos uns 4 anos, com a pista de subida prevista para ser concluída em 2028 e a de descida em 2029, conforme informações da concessionária responsável. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. A gente acompanhando aí, né, a obra da Serra das Araras, via extremamente importante que liga diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe também, né, isso acaba afetando também ali o fluxo de veículos e os congestionamentos eventualmente que acontecem. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para a nossa entrevista para abordar o ICMS de Petrópolis. Tudo isso daqui a pouco, não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids & Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos, neste bloco, abordar mais uma vez a questão do ICMS em Petrópolis. Um tema que tem sido discutido amplamente aqui na cidade. Afinal, a queda na arrecadação gera diversos impactos para a economia e o orçamento desse ano. O vereador Ingo Rames, que vai participar com a gente ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate, oficiou a Prefeitura de Petrópolis e Prefeito Rubens Bom Tempo para pedir a devolução dos R$ 35 milhões que foram pagos pela Prefeitura ao escritório de advocacia Celso Gonçalves Sardinha. E a gente vai trazer então o Ingo para conversar com a gente ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. Ingo, boa tarde para você, obrigado aqui pela presença, hoje de forma online, mas para falar sobre um tema extremamente importante, que é essa questão do ICMS em Petrópolis. Boa tarde, Richard, boa tarde quem está nos assistindo. Prazer estar aqui com você novamente. Obrigado aí pelo convite. Estamos das ordens aqui. Perfeitamente. Bom, Ingo, a primeira pergunta que eu vou fazer então é justamente por que você oficiou a Prefeitura de Petrópolis para pedir essa devolução dos R$ 35 milhões? Então, Richard, a gente entende que esse valor foi pago de forma incorreta, porque o município fez o pagamento de forma antecipada,
Então, a gente entende que precisa ser devolvido esse recurso, já que a ação caiu, esse recurso precisa ser devolvido. Então, a gente oficiou a prefeitura para que a própria prefeitura possa entrar com requerimento junto ao escritório, já que ele é um contratante, né, para que possa fazer essa devolução, porque não teve sucesso na ação. Perfeitamente. A gente vê aí essa questão toda do ICMS, Ingo, que tem gerado uma grande preocupação como um todo, não só para a imprensa, mas para os próprios parlamentares também. Teve audiência recentemente abordando aí, né, as metas fiscais para o primeiro quadrimestre do ano e que também foi abordada essa questão do ICMS. Você que já atuou pelo menos durante um período dentro da prefeitura, qual é a preocupação hoje, principalmente dos parlamentares como um todo, em relação a essa queda na arrecadação, tendo em vista que próprios documentos judiciais da prefeitura alegam ali risco de paralisação de alguns serviços essenciais, seja na saúde, seja na educação? Como que isso também está sendo discutido entre os parlamentares? Então, gente, estamos todos nós preocupados, obviamente, né, com essa questão. Como você mencionou do quadrimestre, a prefeitura passou um quadro não tão de penúria, como eles colocaram na ação, e também não da forma que eles colocaram na imprensa na data de ontem. Então, está todo mundo preocupado para entender realmente qual é a real situação do município, então não está muito claro ainda para a gente sabe que essa perda de ICMS atrapalha muito a cidade, então todos nós queremos que a prefeitura possa recuperar esse valor, obviamente. E eles mencionaram até na audiência algumas ações, então até como defesa aqui, a gente fez essa ação em 2021, abrimos um processo, comunicamos a GSL, fizemos algumas reuniões com a GSL, inclusive presencial com o corpo técnico, eu participei delas em 2 ocasiões, então a gente compôs isso de perto para que pudesse chegar a uma solução aí plausível para o município e também para a GSL, obviamente. Então a gente vem cuidando disso, e aí logicamente nós saímos da prefeitura depois que o atual prefeito deu continuidade aí no trabalho para que pudesse avançar, só que ele optou por contratação desse escritório, onde a gente é contra. A gente achou que a Procuradoria do município poderia ingressar com essa ação sem custo para o município, né? Já considerando que os procuradores já estão no quadro da prefeitura, então poderiam fazer essa ação. Então, nossa situação lá com os vereadores é de preocupação de todos nós. Temos uma audiência de conciliação hoje, a gente está aguardando o resultado dessa audiência, a gente vai acompanhar também mais à tarde para saber qual foi o resultado dessa audiência de hoje, para que a gente possa ter um novo capítulo dessa situação do ICMS. E lembrando, Richard, que a atual situação caiu muito o ICMS também, porque o município está tendo que compensar esses meses anteriores de 2024 aos municípios que perderam. Então, por esse motivo, o ICMS caiu demais agora em junho de 2024. Então, a gente está acompanhando isso de perto para que a gente tenha uma solução aí para a cidade, que a gente não precise aí ter interrupção de alguns serviços, como foi mencionado na matéria de ontem. Perfeitamente. Inclusive, a gente vê aí, né, toda essa preocupação. Um fato que gerou, inclusive, de outros parlamentares também, Ingo, o seguinte questionamento foi o seguinte: durante a audiência, a própria Secretaria de Fazenda informou que os procuradores, né, e aí alegando, né, justificando a contratação do escritório, seria que os procuradores não teriam expertise suficiente para realizar, né, para entrar com essa ação para aumentar a arrecadação do ICMS em Petrópolis. De alguma forma, os parlamentares têm cobrado isso da prefeitura também, porque acredito que o questionamento que se abre é o seguinte: se os procuradores não têm essa expertise, como foi citado, por que estariam no cargo? Então, se eles têm essa expertise, justamente por que fazer essa contratação do escritório? Exatamente. Então, até que nos causou mais espanto ainda, porque na ação do STF, que está com ela aberta aqui no telefone, quem faz o recurso pela prefeitura é a Procuradoria, e não é o escritório que foi contratado. Então, como é que lá no início a Procuradoria poderia ajudar e agora na defesa do município quem está atuando é a Procuradoria da cidade? Então, assim, é difícil você entender e explicar essa situação, gente. Então, a gente está questionando o governo municipal nessa linha também, entendendo que a Procuradoria poderia assumir essa ação desde o início, e a gente é convicto com isso, por isso que a gente vem batendo firme nessa tecla.
Aproveitando a ocasião, qual que é o prazo, então, só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, para a Prefeitura responder esses questionamentos? Então, tem um prazo de 30 dias, né, que é um prazo legal aí da resposta, prazo máximo, né, são 20 mais 10, enfim, tem esse prazo aí que a gente precisa considerar. Então, a gente vem informando, também questionando a questão da transparência, e a gente vem provocando, Richard, a controladoria do município, que é o órgão que fiscaliza isso também dentro do Executivo Municipal. Então, a controladoria do município precisa acompanhar isso, precisa comunicar ao TCE o que está sendo feito de forma errada, para que a gente não pague um preço muito maior no futuro. Então, a nossa ideia é proteger a cidade de ações futuras e programas futuros. Vale lembrar, inclusive, o próprio escritório também já realizou, já entrou com ações similares com outros municípios, também com esse objetivo de aumentar aí a arrecadação do ICMS. Ingo, você comentou sobre a questão da controladoria. Eles já trouxeram algum posicionamento sobre esse tema ou também aguarda retorno? Não, nenhum posicionamento. A controladoria está inerte nesse assunto, então a gente está acompanhando aqui, provocando. Só quem fala sobre esse assunto é a Fazenda. A gente quer que a controladoria possa nos informar, dê um retorno, porque ele é o órgão fiscalizador, como eu falei anteriormente. É o órgão que acompanha todo esse processo. A gente precisa estar tendo esse respaldo da controladoria do município para a gente ter mais segurança no futuro próximo. Com certeza. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão do ICMS, Ingo, e esses impactos todos que a gente possivelmente pode ter aí, né, caso a Prefeitura não consiga reverter essa situação, como que fica também o orçamento para ano que vem? A gente sabe que daqui a pouco já tem aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, e com esse processo de aumenta a arrecadação, diminui a arrecadação, isso mais uma vez vai ser amplamente aí discutido durante esse ano de 2024, também visando o orçamento do ano que vem. Né? Perfeito, exatamente isso. Votamos ontem em primeira discussão, né, a lei orçamentária, então agora a gente tem a segunda discussão onde entra as emendas de fato, a gente tem uma discussão mais ampla, né? Ontem a gente só vetou um artigo da lei que a gente considerava inapropriado, e agora na segunda discussão ela será mais discutida, pasta por pasta, né, artigo por artigo, para que a gente possa ter uma discussão ampla desse assunto. E como falamos anteriormente aqui, a preocupação é enorme com os serviços básicos da cidade, como saúde, educação, segurança pública, enfim, a gente não pode ficar pendente nesses assuntos. Então a gente está acompanhando de perto e pedindo, cobrando e interferindo aí para que a Prefeitura tenha, de fato, uma postura mais severa em relação a esse escritório, para que possa retornar esse valor. Só para você entender, esse valor significa uma folha e meia de pagamento mais ou menos líquido dos servidores da cidade, né? Servidores totais, ativos, inativos, comissionados, concursados, enfim, todos eles. Então, a gente está falando de uma folha e meia, praticamente, que foi pago a esse escritório, que isso vai fazer muita falta agora no segundo semestre. Com toda certeza. As emendas impositivas também foram afetadas, então, nesse caso, por conta dessa queda da arrecadação, Ingo? E como que isso também está sendo discutido? Tá, exatamente, foram afetadas também, ainda não foram executadas as emendas impositivas, né? Vai ter que sofrer um ajuste, naturalmente, para essa queda de arrecadação, caso não se concretize, vai ter que sofrer um ajuste natural, porém ainda não foi executada nenhuma emenda pelo governo. E nós questionamos na LDO de ontem, como falei que nós votamos ontem, que um artigo dizia que a Prefeitura ia regulamentar a emenda impositiva. E a gente entende que são os vereadores que precisam regulamentar, porque foi uma lei que alterou a lei orgânica da cidade. Então, fomos nós que alteramos a lei, então o Executivo só precisa, de fato, concordar com a lei e com a regulamentação para que a gente possa colocá-la em execução o mais breve possível, para atender quem mais precisa que está na ponta. Perfeito. Ingo, a gente está aqui finalizando já o Correio Petropolitano Debate de hoje. Alguma outra informação talvez importante que você queira deixar aqui durante essa nossa entrevista, justamente sobre esse tema que a gente tem falado, da arrecadação do ICMS, até mesmo, né, dessa devolução do valor do escritório, né, que já foi pago pela Prefeitura? Então, a gente só ressaltar para o pessoal de casa, né, obviamente a gente torce para que esse recurso fique na cidade, ninguém aqui é contra isso, nenhum vereador é contra. Posso falar pela Câmara como um todo, porque a gente vê o posicionamento de todos lá.
porém a gente quer as coisas da forma correta, então reforçando a forma que foi feita com esse escritório não foi a melhor forma. Então a gente vem cobrando dos órgãos de fiscalização da cidade também, como também o TCE, para que eles possam informar e proteger o município de problemas futuros, para que a gente não tenha que pagar aí retroativo disso, enfim, isso vai prejudicar demais o nosso serviço básico, como vem sendo anunciado aí. Obrigado, gente. Tá certo. Agradeço, Ingo, mais uma vez pela participação aqui no Correio Petropolitano Debate. É claro, o espaço sempre aberto aqui para novas atualizações também sobre o caso. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. Vereador Ingo Ramos conversando com a gente ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. Como foi citado, inclusive tem uma audiência de conciliação ainda nessa quarta-feira e a nossa equipe vai continuar acompanhando os desdobramentos da situação econômica financeira de Petrópolis. Assim a gente termina essa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã ao meio-dia, ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. A gente se vê. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.